boa noite. Meu nome é Larissa, faço parte do grupo 3 do projeto integrador da Univesp. E eu e a Nicole, a gente vai apresentar o nosso trabalho que se chama Legão, que basicamente foi a confecção de um brinquedo de encaixe e montagem para crianças de 2 a 3 anos. Foi realizado no primeiro semestre de 2025 e integra o eixo das licenciaturas e principalmente o grupo da licenciatura em pedagogia. Em resumo, esse trabalho, além de fazer parte do projeto integrador, ele tem um tema central que é a educação infantil, brincar na construção socioafetiva da criança. E um dos objetivos desse projeto integrador nesse semestre era que a gente produzisse um brinquedo pensando em trabalhar essa parte do desenvolvimento da criança, um brinquedo a partir de materiais de baixo custo, né? E que fosse desenvolvido em parceria com alguma professora ou alguma escola de educação infantil. Então esse foi o nosso tema norteador e a gente escolheu a escola Hilton Frederici, localizada em Campinas, para fazer parte desse nosso projeto e ter uma parceria com essa escola. Bom, essa escola ela é localizada em Campinas, né, no bairro da Vila 31 de Março, e a gente escolheu a turma do AG2D, a turma do circo. São crianças de 2 a 3 anos, e a professora que nos recebeu, que ficou responsável por nos auxiliar, foi a Paula. É uma escola da rede pública, né, uma escola muito antiga no bairro, faz 45 anos que ela existe, então muitos pais dos alunos mesmo já estudaram nessa escola, então foi muito legal conhecer. E é uma escola que atende crianças de 0 a 5 anos, né? A faixa etária que a gente escolheu são crianças um pouco menores, de 2 a 3 anos. Lá eles são chamados de agrupamento 2. Então os objetivos do nosso trabalho, né? Como definido pela Univesp, além de definir uma unidade escolar para fazer observação, a gente também contou com uma entrevista com a professora para a gente entender como que era o cotidiano daquela sala, identificar potencialidades, desafios, como era o perfil desses alunos e também para a gente chegar a alguma conclusão de alguma problemática que a gente pudesse estar atuando ali, né? Então, alguns objetivos específicos do nosso trabalho foi analisar os benefícios do brincar. A gente analisou algumas perspectivas teóricas, né, de alguns escritores sobre essa temática do brincar. A gente incentivou também a utilização de brinquedos não estruturados, brinquedos feitos a partir de materiais recicláveis. A gente objetivou também oferecer uma brincadeira segura e divertida, diferente dos brinquedos já comprados que as crianças tinham na sala. E, por fim, proporcionar uma atividade mais lúdica e interativa, para que as crianças pudessem brincar juntos e com um brinquedo diferente. Através da entrevista que a gente realizou na sala com a professora e através de algumas observações feitas, a gente percebeu que as crianças gostavam muito de brincar com pecinhas de encaixe e montagem, no estilo do Lego. Só que, como são crianças muito pequenas que ainda estão nessa fase oral, em que elas sentem muita necessidade de colocar objetos na boca, então, inclusive, é uma fase que tem bastante mordidas, porque as crianças sentem prazer, né, pela boca. A gente percebeu que alguns materiais desses brinquedos eram muito pequenos e geravam um certo receio nos educadores deles colocarem na boca e geravam um problema de engasgo. Foi aí que surgiu a ideia de montar um legão, né? Seria um Lego no tamanho gigante, para que as crianças conseguissem manusear o brinquedo sem o risco de colocar na boca e ter algum tipo de engasgo. E aí, nossas metodologias e materiais que a gente utilizou, entrevistas, observação e visitas à escola, pesquisa, revisão bibliográfica. A gente montou um plano de aula que a Nicole depois vai explicar melhor para vocês, que fazia parte do nosso projeto. Arrecadamos materiais recicláveis, utilizamos cola, tesoura, papel criativo, que é um papel colorido,
e sempre se baseando nos 3 pilares da metodologia da Univesp, que é ouvir, criar e implementar. A criação do brinquedo, né, no caso. Nós colocamos como caixa de pasta de dente, caixinha de fósforo, para poder montar o brinquedo, para que fosse feito a montagem dos brinquedos com facilidade, e a criança pudesse brincar de uma forma mais segura. As embalagens foram agrupadas e coladas, formando blocos maiores, e em seguida foram encapadas com papel criativo. Então a gente montou uma caixinha em cima da outra para poder formar vários tamanhos de bloquinhos para elas poderem montar. Plano de aula. Nós fizemos um plano de aula com o objetivo da aula, que é criar um brinquedo não estruturado com materiais recicláveis, proporcionando uma brincadeira lúdica e interativa, segura e principalmente divertida, utilizando uma ferramenta, a imaginação da criança montando o brinquedo. A atividade do dia que a gente ia realizar no dia é reunir as crianças em uma roda de sala de aula, distribuir os blocos de montagem, que no caso é o legão. Os recursos didáticos serão utilizados materiais recicláveis, como caixa de papelão, principalmente caixa de pasta de dente, que possui o tamanho ideal para poder realizar a montagem dos blocos. Avaliação, observar a interatividade das crianças com os colegas e adaptação, como elas vão reagir ao brinquedo novo que a gente está implementando na sala de aula com eles. Implementação do legão. Depois que a gente realizou a montagem dos blocos, vários blocos de tamanho diferente, a gente distribuiu para as crianças na sala para ver como elas se adaptariam com esse novo brinquedo. Ali elas estão no chão, no tapetinho, brincando, e elas puderam usar a imaginação delas, construindo tudo que passasse na cabeça delas. Ser um castelinho, umas fizeram de telefone. Então, cada criança pôde ter o momento dela para poder brincar. Resultados preliminares. No primeiro momento, entendemos que o brinquedo era pouco e não atendia a demanda da sala de aula. Nós fizemos a solicitação das caixinhas, cada criança colocou no caderninho o que precisava ser arrecadado, e a gente arrecadou uma quantidade de caixinha, mas elas não foram suficientes. Então, no primeiro momento, a gente fez o brinquedo com que a gente tinha, mas nós percebemos que precisava revezar os brinquedos, a gente precisava de mais brinquedo para atender a demanda que a gente tinha, né? Então, a gente fez pequenos grupos e eles foram brincando aos pouquinhos para poder experimentar a brincadeira nova, né? Além disso, nós notamos também que as crianças estavam descolando o papel colorido. Então, conforme elas brincavam, o papel ia soltando, porque elas ficavam curiosas para saber o que é e arrancando, necessitando de um reforço de material. Notamos um grande entusiasmo nos pequenos acerca da novidade, querendo logo chegasse a sua vez. Ou seja, eles ficaram muito curiosos, eram algo que eles não estavam acostumados a brincar. Eles estão acostumados a brincar com brinquedos prontos, brinquedos comprados. Então, quando você consegue mostrar para a criança uma coisa diferente, ela pode usar a criatividade, ela pode transformar o que ela quiser, eles ficaram muito curiosos. As crianças menores tiveram um fácil manuseio dos blocos, que, pelo material ser leve, eles conseguiram empilhar e encaixá-los, montando de pequenas torres. Notamos também que, mesmo sem sugestão do que poderia ser feito com os brinquedos, as crianças rapidamente utilizaram os blocos para montarem os castelos, prédios e casas, ou seja, eles usaram realmente a imaginação e eles ficaram livres para poder montar o que eles quiserem. Resultados, aplicação final. Crianças interagindo, a criatividade, blocos viraram celulares, casa, carros, com mais materiais arrecadados, menos disputas por peças entre as crianças. Então, depois nós fizemos uma nova arrecadação de material, fizemos mais brinquedos, né, mais legão, e as crianças puderam brincar sem nenhuma disputa, né? Cada uma pôde fazer ali sua construção, usando a sua própria imaginação, usando o lúdico, criando seus próprios brinquedos. Considerações finais. Consideramos que o legão cumpriu com seu objetivo principal de ser criado,
a partir de material de baixo custo e que supriu as expectativas em torno da problemática encontrada. Entendemos também que foi uma atividade importante e que proporcionou para as crianças uma possibilidade de brincadeira na sala de aula. Esses são os nomes dos integrantes do nosso grupo. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite.